vamos refletir um pouco sobre os evangelhos. Com o surgimento do cristianismo e com a grande popularidade do cristianismo e com as igrejas surgindo em todas as partes, surgiam também entre os seguidores um desejo de conhecer melhor o Evangelho, a Palavra de Deus. Então, a partir daí, as primeiras comunidades escreveram os Evangelhos. Os 4 evangelhos mais lidos na época foram o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Eles tiveram muito acesso e as pessoas buscaram ler muito esses evangelhos. Mas existiam outros evangelhos, como o Evangelho de Filipe, discípulo de Jesus, o Evangelho de Judas Tomé, não é? E o irmão de Jesus, o Evangelho de Maria Madalena, entre outros. Muitos foram conservados, são ditos evangelhos apócrifos, que não foram aceitos no cânon da igreja, e muitos se perderam. Em Lucas capítulo 1, versículo 1, está escrito que foi consultado muitos escritos, né, para se escrever o evangelho. E aí existe um estudo aí que diz que esses escritos são a fonte que a gente pode falar uma outra hora sobre ela, né? A vida de Jesus foi interpretada por Paulo e muitos outros sobre a luz dos judeus, né? Sobre a luz das escrituras judaicas, né? Tanto o Pentateuco, os profetas, os salmos foram usados para a interpretação e para escrever os evangelhos, e a Bíblia, não é, do Antigo Testamento mais usada pelos cristãos era a Septuaginta, que era a Bíblia grega, e se usava também nas primeiras igrejas. É claro que os Atos dos Apóstolos também se tornaram importantes lá pelo século I, século II, também com a evolução, com o crescimento da igreja, se entendeu que era necessário se escrever sobre os atos dos apóstolos, sobre o que eles faziam, sobre a missão dos apóstolos, o trabalho dos apóstolos, onde eles iam, o que eles faziam, de que forma convertiam. Então foram escritos muitos atos dos apóstolos, e na Bíblia foi aceita o ato dos apóstolos, que entendemos que é uma carta importante da Escritura Sagrada. Também podemos entender que existiam outros atos dos apóstolos, entre eles o ato dos apóstolos de Paulo e Tecla, né, que também, se você quiser ler, procura aí, vai ser muito bom para sua leitura. O Atos de Paulo, Atos de Pedro, Atos de André, e assim muitos outros livros foram escritos, muitos outros atos dos apóstolos foram escritos, mas se perderam ou não entraram no cânon. O Apocalipse também é o último livro da Bíblia, não é? Paulo já havia dito que o fim do mundo estava próximo, que era preciso se converter rapidamente, porque ia acontecer o fim do mundo e as pessoas precisavam se converter para serem salvas, né? Então esse assunto de alguém que vinha destruir o mal e trazer o bem, não é, o assunto do fim do mundo, já existia essa visão apocalíptica no Antigo Testamento. A gente pode ver isso no livro de Daniel, né, que está na Bíblia judaica, e também o primeiro Enoque, que é um apócrifo judeu que fala sobre o Apocalipse, o fim do mundo. E na Bíblia no Novo Testamento foi incluído então o Apocalipse de São João, porque era um interesse da comunidade saber como seria o fim do mundo e o que deveria se fazer.
né? Mas existiu outros apocalipses, como o Apocalipse de São Pedro e também as cartas de Hermes também falam do Apocalipse, que é um apócrifo. Então, como nós podemos ver, muitas cartas foram escritas, mas algumas foram escolhidas para serem canonizadas ou transformadas em sagradas, e as outras foram retiradas e ditas como apócrifo, como escritos secundário, que não tem tanta importância. Um abraço.